E a gente convidou o Jairo Fabiano Cardoso, o Jairo Estampinha e também o João Batista Damo, que é conhecido como Ricardo, para falar sobre essa situação. Também vamos falar sobre o desenvolvimento, porque tem pista de skate, tem uma pista de patinação que está sendo construída, uma quadra de basquete, recentemente quadras de areia, que estão sendo utilizadas também para a prática do esporte, está ficando bonito. Mas tem os dois lados. O lado bom, essa situação de desenvolvimento, mas o que está acontecendo que está alagando ainda mais frequentemente do que já acontecia historicamente a Rua do Valão? Mas antigamente tinha que chover bastante para alagar, ou tinha que dar enchente. Na sexta-feira santa choveu cerca de 25 milímetros em Lajeado. E olha, não foi pouca coisa, não foi um pouquinho de água. Foram 3, 4 quadras seguidas que ficou cheio de água. As imagens impactam, chamam a atenção. E tem até um grupo, né, que foi criado aí pelo Jair Estampinha, pelo Ricardo, por outros proprietários de estabelecimentos, até moradores ali da localidade, que volta e meia estão se manifestando. E nós queremos ouvi-los. Né? Eu sei que é uma reivindicação de bastante tempo com a prefeitura, com autoridades. Como é que vocês têm visto esse momento atual, o aumento de vezes, né, que estão acontecendo essas inundações e seriam quais os motivos? Começamos por aí, Jair Estampinha e Ricardo. Bem-vindos aqui à programação da Rádio Independente. Boa tarde. Obrigado, Ricardo. Obrigado ao Grupo Independente, né, pelo convite. Eu acredito que cada vez, porque como eu falava no intervalo ali, eu faz 5 anos que estou ali, né? Então, nesses 5 anos eu venho acompanhando, juntamente com todos ali, que está gradativamente mais alto, mais recorrente, né? Tu vê agora esses poucos milímetros de chuva que deu, já deu um certo nível de água lá, coisa que não acontecia antes. Antes tinha que chover 3 vezes mais para alcançar a mesma medida, né? Então eu vejo que precisaria fazer uma limpeza com urgência, né? Embaixo daquele valão. Eu tive também essa semana conversando com o Medonho sobre outras questões também. Ele me salientou que já tinha conversado com outras pessoas a respeito de alargar o valão. Então, assim, ó, a gente tem várias coisas ali que tem que ser feito, né? Uma delas é uma ponte que tem enterrada entre a João Pessoa e Santos Filho com a Décio Martins Costa. Ali tem 1,30 m, mais ou menos 1,5 m de profundidade, onde é que quando a água bate ali, ela escapa fora, né? Ela começa a jorrar para fora. E também sei que atrás do STR tem ali o valão afunila e baixa numa certa altura. Então eu acredito que naquele funil ali também começa a trancar a água e posteriormente com aquela água da esquina que tranca também, então vira uma coisa só, né? Começa a vir para fora e aí começa já a vir para fora lá no Alberto Torres, lá em cima, onde é que é o centro comunitário lá em cima, já começa a estourar naquela esquina também, próximo ao acesso ao Tiricaça. Então, eu vejo que está cada vez mais preocupante, né? Porque antes, né, como eu falei, tinha que chover 1 hora e chover valendo, né? Para encher o valão. E agora, tu vê, sexta-feira, quem diria, né, que ia dar aquilo. E quanto carro já se perdeu ali, né? E as pessoas não têm conhecimento, as pessoas que vêm de fora, né? A gente já falou também, né, em colocar talvez placas indicando que ali é um lugar, uma área de inundação, tá entendendo? Mas até hoje ninguém fez isso, né? Isso é uma coisa, não é de agora. Isso é uma coisa que já deveriam ter feito lá atrás, né? E também me falaram que aquilo seria uma obra complexa. Eu não vejo como obra complexa porque, sabe, é uma coisa que é um problema que atinge toda a região do Vale do Taquari. Quem entra e quem sai de Lajeado usa aquela via ali como gargalo. Então, eu acredito que é um pouco de falta de interesse, porque a gente já bateu em cima, né? Aí teve pessoas que falaram que eu estava fazendo muito barulho por causa de uma valeta. Isso dentro de uma secretaria. Então, eu vejo assim, poxa, e aí pessoas vêm de fora, estacionam seu carro lá, não sabem de nada,
daqui a pouco perdem o carro e ninguém se responsabiliza por isso, entende? Então, como outros problemas, problema de locomoção, e aí deu isso na sexta-feira, tá até agora lá, dá uma chuvinha, coisa assim, subiu um lodo nas calçadas, pessoal que transita ali, que vai para o mercado, que vai para o centro da cidade, não tem como passar por ali, tá entendendo? E aí toda vez mandar uma empreiteira ir lá fazer a limpeza das calçadas, da rua, né? Outra coisa, e essas enxurradas também, água que vem do centro da cidade, do bairro Hidráulica, cai tudo ali. Não tem boca de lobo, né? Tem desnível, não tem boca de lobo. Então, fica aquelas poças da água, ninguém consegue caminhar. E ali é um local onde é que o pessoal caminha com cachorro, mães levam crianças a andar de bicicleta, né? O pessoal pratica esporte, faz corrida, faz caminhada, e fica uma coisa muito feia, né? Para uma alça de acesso ao centro do município. Ricardo, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Você também tem comércio ali no local, quais os impactos que sente, assim como o relato do Estampinha também, que não precisa chover muito para alagar já a rua. Então o que nós temos aí no momento, vamos dizer assim, não voltando muito lá atrás, 20 anos, era menos corriqueiro do que agora. Porque nós tínhamos bacias que vinha lá de cima da Polícia Rodoviária Federal, para quem conhece a região ali, Olarias, e vinham, sempre se continha. Então eram 8 bacias, e hoje, se tu me perguntar quantas tem, o número é 0. Não sobrou mais nenhuma. Todas elas foram aterradas. A última dela foi aqui, do lado da J. Spur, era enorme. Essa bacia que retia bastante, então descia com menos densidade. Fale mais sobre essas bacias. Essas bacias elas eram de contenções, pelo menos pelo que eu sei, que me passaram na época, quando eu adquiri ali, o local onde eu tenho meu comércio hoje. Era menos, vamos dizer, perigoso. Era só questão de enchente. Então é tranquilo, é normal. Porque quando você tem enchentes, você se precavine, no caso, né? Você vai prever, você vai se antecipar. Você já está sabendo que vai ocorrer. Com exceção das últimas que ocorreram aí, que aí está fora da curva. Então elas vinham mantendo, eu acompanhei toda a região, então, porque antes de você adquirir qualquer local, você vai ver o que é que você está pegando. Então, ao contrário de muitos não gostarem do local, eu gosto muito do local, escolhi o local ali, né? Porque tem pessoas do nosso Brasil que vai a Veneza para andar de barquinho na água lá, e a cidade, meus antepassados vieram de lá, então por isso talvez que eu goste da água. Mas não gosto das enxurradas corriqueiras que não tínhamos. Então essas bacias ao longo dos últimos 20 anos, elas foram sendo mortas uma a uma. Mas pela própria natureza? Não. Isso aí não sei. Porque construções, aterramento, proprietários, que é uma área que não era ocupada e passou a ser ocupada com autorização, sem autorização, enfim, foram extintas todas. Mas como é que são essas bacias, ou como é que eram essas bacias? Essas bacias são que nem no caso nós tínhamos ali onde está o 300. Tá. Por exemplo, ali. Ali era enorme, ela agregava praticamente toda a Piraí ali, segurava até onde está o Zé Pneu. Terreno baldio. Isso. Isso. As bacias seriam terrenos assim, baldios que tem um pouquinho de profundidade. Que tinham as escavações próprias da natureza que iam contendo, no caso, né? E elas vinham desde lá de cima, eram 8 grandes, que nem aquela ali. E, por fim, a última que tinha restado é essa aqui, do lado 386, que aí com a construção da 386 acabaram abrindo mais a vazão para não ocorrer aquele alagamento que tinha em cima da 386. Isso no início aconteceu, depois foi resolvido. Isso. Aí eles abriram as galerias, não passou mais por cima da 386. Em compensação, quando a água chega ali, ela já desce com tudo. E vai lá para o valão. E vai direto. Então ela passa por ali, passa Parque do Engenho. Quando ela chegar, passando o Alberto Torres com a João Pessoa, ali temos aquele pontilhão afogado que nós estamos brigando já há tempo para que se retirem ele. Ou faça uma escavação, não é coisa absurda, não é uma obra faraônica, como se diz, né? Seria um caso de necessidade pública, mais do que... Sendo que o nosso local aí está ficando muito bonito. Criaram praças, quadras, ficou realmente. Mas temos esse problema que precisa ser resolvido. Resumidamente, no seu entender, então,
está acontecendo o maior número de alagamentos na Rua do Valão por conta da obra da 386. O principal impacto, né? Tem essas 8 bacias, mas recente mesmo é a obra da 386, especialmente com a água não mais passando por cima da 386, vai lá para a Rua do Valão. Vai direto. E chegando ali, na João Pessoa tem o gargalo. Tá lá? Não seria tanto, então, a questão das últimas enchentes que, conforme o próprio secretário de obras, o Medonho, nos falou aqui que os canos eles ficaram cheios de lodo, o barro, né? Acabou secando aquele, e aí a vazão, o cano também ficou com menos vazão porque passa menos água? Eu acredito que não, porque ela é 3x6, todo o canal, saindo do par desde cima da Fruc já ele vai descendo, canalizado já para cima ainda, fizeram dessa forma. Quando ele chegar na João Pessoa, ele vai virar 3 por 1,5, tá lá para quem quiser ver. É um pontilhão, eu já andei dentro do canal aí logo que eu cheguei. Bifurca ali. Isso, não, o pontilhão está enterrado, ele tem 1,5 m de base. Para 3 metros de profundidade, então ele tá, em vez de ele estar em cima, como ele está na Alberto Torres, tu afunda ele 1,5 m e é o que tem de base, 1,5 m de base. Então ele dá um gargalo. A água bate ali e respinga para fora. Tirando o pontilhão, ele vai ficar igual o restante. Com o fluxo de cima. Se ele está conseguindo passar pela 386 do lado da Fruc, ele passando por dentro da galeria, ali ele vai embora, sem problema nenhum. Vocês já levaram isso para a prefeitura, a solicitação da retirada do pontilhão? Por que eles dizem que não podem retirar? Que a gente pode falar até o sobre presente momento, eles colocaram para nós que iria ser feito um estudo e iriam retirar ou fazer o que estava ocorrendo. Desde quando o pontilhão está ali? Vocês têm uma ideia? Isso faz muitos anos. Primeiro pontilhão. Eu lembro que, eu acredito que foi quando fecharam o valão e eles botaram a Décio Martins Costa no nível e antigamente, quando o pessoal transitava da hidráulica para o centro, era mais baixo ali. Então aquela estrutura ficou, né? Mas, e outra, tem o certo, o correto, eu acredito que seria abrir, como a gente já falou isso, junto com alguns vereadores, junto com o secretário, com outras pessoas também, de pegar e abrir em alguns locais e fazer uma forma de que quando precisar limpar por baixo, que eu acredito que tenha muita coisa também por baixo, que tenha que ser retirado, sim, que seria mais fácil, né? Toda vez precisar fazer uma limpeza, botar uma bobcat lá dentro, limpar, e ter um acesso mais fácil. Ali o valão? Não, desde que eu tô ali, eu nunca vi ninguém limpar nada ali. Vocês acham que seria possível tirar aquele tampão ali? O concreto, não. Até, inclusive, foi dada a ideia de abrir lá para aquele lado do STR, abrir uma galeria ali, fazer um tampão ali. Porque, na verdade, atrás do STR, pelo que o Ricardo tem até em vídeo, o valão ali, ele afunila e tem uma profundidade de uns 5 a 6 metros após o estacionamento do STR, ali na Décio Martins Costa. Então, ali também é um local que tranca a água. Então, assim, ó, o que eu vejo, eu conversei com várias pessoas a respeito disso e eu não vejo o tão complexo para fazer isso andar. Porque, assim, ó, eu acredito que nós temos engenheiro na prefeitura e que é de tantos anos acontecendo isso aí, alguém já devia ter levantado e se preocupado com o município nessa questão. Pô, tá dando problema ali, é recorrente, vamos fazer alguma coisa, vamos tomar uma atitude, mas ninguém está fazendo nada disso, sabe? Eu não sei mais como falar, que palavras que usar, porque eu não acredito que tenha um ser humano capacitado e que não enxerga que aquilo precisa ser mexido. E vocês têm esperança que logo possam ter uma resposta positiva? Ou, como o senhor disse, já tentaram de todas as formas? Mas eu tenho entrevista desde da época do jornal informativo a respeito do valão. Então, assim, ó, sempre... E não adianta fazer estudo. Se era por estudo... Teve uma época aí, não sei que ano foi, se foi em 2020, depois daquela enchente de 2020... Veio um engenheiro ou um arquiteto, veio com um drone do tamanho de um Fiat 147, veio ali, instalou o drone na esquina, fez todo um voo ali, só que até agora nunca ninguém ouviu falar para que serviu aquilo ali. Tá me entendendo? Podem ter argumentos N's para me dizer, só que não venham me dizer que até hoje não foi feito nada, porque aquilo ali é uma coisa complexa.
Quantos alagamentos foram nos últimos meses aí? De repente no último ano, vocês têm ideia? Eu passei lá na sexta-feira santa e estava lá o Ricardo com um lava-jato, né? Limpando seu estabelecimento, que fica ali às margens da Rua do Valão. Não sei até quanto que chegou a água lá no teu estabelecimento na sexta-feira, mas quantos alagamentos foram nos últimos tempos aí? Tivemos assim, fora os dilúvios aí, vamos chamar assim, os 2 últimos dilúvios aí, nós tivemos já, e com esse foi o quinto. Em quanto tempo? O quinto em, vamos dizer aí, em 5 meses, 6 meses. Por mês, se basicamente. chover 20 minutinhos é o suficiente. 20 minutos agora é o suficiente. Sendo que antes precisaria, dava uma chuva, tu podia estar em casa tranquilo, a minha residência no São Cristóvão. Se tu ficar ali, vai te dar 1 hora de chuva ininterrupta que dava mais tempos atrás, dá tranquilo. Estava perto de 1 hora, tu podia descer que tu ia ter problema lá embaixo. Mas E tinha que quanto chover que 1 entra hora. de água? Tanto para ti, Ricardo, quanto para o Jairo, até de outros comerciantes, enfim. É, que ocorre assim, ó, ali depende muito, que nem essa última, ela chegou a rasante, mas na rua embaixo, na esquina lá com o Jairo, chega a quase 2 metros d'água lá. Pra ela no chegar em caso, cima. para mim lá, ele fecha os meus 2 portões, né? Mas geralmente esse tipo de coisa acontece fora de horário. É difícil acontecer no horário comercial, mas já aconteceu, né? Mesmo sendo fora do horário, pega carros ali. Só que daí ali para mim não interfere muito, né? A questão da enchente também, quando eu vim para ali eu já sabia que dá enchente ali, porque minha família, eu me criei, né? Eu nasci na Santos Filho. Então eu sei que vai água ali e sempre foi. Isso não tem solução. Muita gente saiu dali por conta dessa Não, frequência maior agora de alagamentos? Vocês têm conhecimento? Olha, eu tô sempre correndo atrás das minhas coisas, assim, eu não tenho conhecimento, mas provavelmente devem ter saído. O pessoal, assim, um comércio que vem para ali, O IASG pega, eu sei que saiu. já sai daí. Sim, estava na Rua Alberto Torres. E olha que para chegar lá em cima bem mais precisa... e até inclusive eu já comentei isso várias vezes, eu não acredito que vai acontecer esse fenômeno dessa maneira novamente em tão pouco tempo agora, né? Tem muita gente que comenta comigo, né, que vai vir de novo. Eu acredito que isso vai levar muitos anos ainda. E vocês dois já pensaram em sair? O Ricardo até falava que gostou do ponto, escolheu o ponto, mas por esses casos frequentes, pensam em sair ou isso está descartado? Não, eu até dei a ideia aquele dia no grupo do último alagamento que se a coisa não se pudesse resolver, eu até sou da opinião, vamos dizer assim, meio doida, mas coloque-se água permanente aí, então, pelo menos a gente vai ter uma Veneza em Lajeado. Não seria problema nenhum para mim. Não podemos ficar nesse impasse, água ou não água, água ou não água. A enchente, isso é normal, isso ninguém muda. A natureza, tu escolhe para onde tu vai e é o que tu tens. Isso tu não muda. Tu só te adapta pelaquilo ali que tu tem. Agora, quanto ao alagamento, é só eles definirem. Podemos ou não podemos fazer. Que aí também eu tenho condições de mudar. Eu consigo aterrar até o ponto que é permitido e resolvo o problema do alagamento. O problema são as pessoas que usam a Décio Martins Costa, porque fica o lodo, fica a poeira, fica todo um transtorno, depois o pessoal... Sem falar, boa, e sem falar num outro problema que a gente tem ali, né? Não é só da água. Nós temos o problema das empresas terciarizadas que prestam serviço para o município do Lajeado. Né? Já veio vídeo para a rádio aqui também, né? E não é uma coisa só para uma pessoa, isso afeta todos. Aqueles sopradores, aquele sistema de molhar a beira do... E isso acontece em todos os bairros também, porque eu vejo. Né? Não é só lá, nós não somos só nós privilegiados com aquela poeira. O caminhão passa largando água às 6h30 da manhã, e aí o trator escova passa lá para umas 15 para as 8 da manhã. Então lá onde é que o caminhão passou, aquilo tudo já secou, e aí vem o trator escova e aí vira aquele caos total de poeira, né? E aí quando se faz roçada, daí logo atrás vem um rapaz com o soprador. E aí novamente temos poeira, né? Então assim, eu acho que está sendo mal coordenado esse tipo de serviço, né? O Beckman diz o seguinte: boa tarde, é muito descaso da prefeitura em relação ao canal do Engenho, basta vontade para alargar e fazer direito. Dinheiro tem na prefeitura, não sai a resolução do problema por incompetência ou por má vontade? Pergunta dele aqui. Bom, Ricardo e Jairo, aproveitar para falar também das melhorias, né? Temos projetos, tem a pista de skate que foi inaugurada, tem
quadra de basquete que está prestes a ser concluída, uma pista de patinação, enfim, está se melhorando, né? Acho que deu uma evoluída também nesse sentido. Como é que vocês estão vendo? Eu sei que tem um projeto aí de pista de bicicross, né? O Jairo pelo menos defende essa ideia. Sim, não, em relação a isso, inclusive desde que eu estou ali, eu sempre falei, aquela Décio Martins Costa, ela é uma área mais nobre do que a área do Parque dos Diques, sem saber de projeto nenhum. E agora que fizeram o que estão fazendo ali, estão de parabéns. Tem muita coisa boa sendo feita, muita coisa boa. Inclusive, a questão do projeto do bicicross, a gente só depende da área, né? Que é atrás do Castelinho, provavelmente aquela área do estado, e até agora não veio retorno, mas a gente está com os assuntos bem avançados. Não seria na Décio Martins Costa, então. Seria atrás do Castelinho. Atrás do Castelinho, que daí seria a Rua Torta, que é a Capitão Leopoldo Heineck. Seria para lá. Uhum. Mas, Ricardo, como é que tem visto também esses projetos? Gosta ou melhor seria deixar como estava? Não, a melhor coisa que Lajeado já construiu foi realmente esse investimento na Décio Martins Costa. Olhando da forma que eu olhei lá 20 anos, 24, 25 anos atrás, quando eu escolhi esse lugar aí. Então, estão vendo hoje o que eu vi lá atrás. E eu não entendi o porquê que ela não era usada dessa forma, com quadras, enfim. Tudo que se colocou aí ainda pode se colocar mais. Então, tem as enchentes, ok, mas você pode trabalhar completamente e seguramente em cima de qualquer forma, qualquer local, sem ter aquele medo desse, a não ser os últimos dilúvios que deu aí, que acredito que o pessoal das barragens aí vão dar uma calibrada a mais e não vai vir mais nada para nós dessa forma, né? Apesar que isso foi atípico, né? Atípico, Sim. inclusive, na questão das barragens aí, né? Que não é o assunto, mas eu vou falar rapidamente, a questão das barragens, até, inclusive, eu falei com pessoas competentes e disseram que se não fosse as barragens teria sido coisa pior, e que as barragens foram muito competentes em não terem estourado, porque na verdade foi muito volume em pouco tempo, né? E aí volta a se falar de novo em defesa civil, né? O pessoal que está na defesa civil que saiba ler o que é uma foto de satélite, porque na verdade quando eu recebi aquela foto de satélite da primeira inundação grande, na segunda-feira de manhã eu já sabia que ia vir coisa feia. Quer dizer, no domingo à noite, né? E aí falei para muitas pessoas, inclusive publiquei isso, né, na minha rede social, e ninguém acreditava, nem eu não acreditava que viria tanto. Mas pelo que eu vi no satélite ali, e aí conversando com o pessoal lá de cima, que eu tenho muito amigo por causa do esporte, daquela região ali de Mussum, mais para cima ali é Santa Teresa, né? Tava vindo muita coisa lá, então eu acredito que isso não vai acontecer tão cedo. Senhores, obrigado pela presença aqui, ficamos à disposição acompanhando isso aí. Vamos falar em breve, temos encaminhada uma entrevista com a secretária de Planejamento, a Kátia Bertelli, também com o secretário de Obras, o Fabiano Bergman, no Medonho, para tratar exclusivamente desse tema aí que é a Rua do Valão, que é importante para a cidade como um todo. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade aí, bom programa a todos aí.